Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell. Galeria Póstuma. Autor Machado de Assis. 1. Não se descreve a consternação que produziu em todo o engenho velho, e particularmente no coração dos amigos, a morte de Joaquim Fidelis. Nada mais inesperado. Era robusto, tinha saúde de ferro, e ainda na véspera fora a um baile, onde todos o viram conversado e alegre. Chegou a dançar, a pedido de uma senhora sexagenária, viúva de um amigo dele, que lhe tomou do braço e lhe disse: Venha cá, vamos mostrar a esses criançolas como é que os velhos são capazes de desbancar tudo. Joaquim Fidelis protestou sorrindo, mas obedeceu e dançou. Eram 2 horas quando saiu, embrulhando seus 60 anos numa capa grossa. Estávamos em junho de 1879, metendo a calva na carapuça, acendendo um charuto e entrando lepidamente no carro. No carro é possível que cochilasse, mas em casa, malgrado a hora e o grande peso das pálpebras, ainda foi à secretária, abriu uma gaveta, tirou uma de muitos folhetos manuscritos e escreveu durante 3 ou 4 minutos umas 10 ou 11 linhas. As últimas palavras eram estas: Em suma, baile chinfrim. Uma velha gaiteira obrigou-me a dançar uma quadrilha. À porta um crioulo pediu-me as festas. Chinfrim. Guardou o folheto, despiu-se, meteu-se na cama, dormiu e morreu. Sim, a notícia consternou a todo o bairro. Tão amado que ele era, com os modos bonitos que tinha, sabendo conversar com toda a gente, instruído com os instruídos, ignorante com os ignorantes, rapaz com os rapazes e até moça com as moças. E depois, muito serviçal, pronto a escrever cartas, a falar a amigos, a consertar brigas e a emprestar dinheiro. Em casa dele reuniam-se à noite alguns íntimos da vizinhança e às vezes de outros bairros. Jogavam o voltarete ou o uísque, falavam de política. Joaquim Fidelis tinha sido deputado até a dissolução da Câmara pelo Marquês de Olinda, em 1863. Nota: trata-se do penúltimo gabinete liberal do Marquês de Olinda, conhecido como Ministério dos Velhos, ao qual se seguiu em 1864 o primeiro gabinete de Zacarias de Góes. Fim de nota. Não conseguindo ser reeleito, abandonou a vida pública. Era conservador, nome que a muito custo admitiu por lhe parecer galicismo político. Saquarema é o que ele gostava de ser chamado. Mas abriu mão de tudo. Parece até que nos últimos tempos desligou-se do próprio partido e, afinal, da mesma opinião. Há razões para crer que, de certa data em diante, foi um profundo cético e nada mais. Era rico e letrado. Formara-se em Direito no ano de 1842. Agora não fazia nada e lia muito. Não tinha mulheres em casa, viúvo desde a primeira invasão da febre amarela. Nota: a primeira epidemia de febre amarela aconteceu no Rio de Janeiro no verão de 1849-50. Calcula-se que mais de 1/3 da população foi afetado. Fim de nota. Recusou contrair segundas núpcias com grande mágoa de 3 ou 4 damas, que nutriam essa esperança durante algum tempo. Uma delas chegou a prorrogar perfidamente os seus belos cachos de 1845 até meados do 2º neto. Outra, mais moça e também viúva, pensou retê-lo com algumas concessões tão generosas quão irreparáveis. Minha querida Leocádia, dizia ele nas ocasiões em que ela insinuava a solução conjugal, por que não continuaremos assim mesmo? O mistério é o encanto da vida. Morava com um sobrinho, o Benjamin, filho de uma irmã, órfão desde tenra idade. Joaquim Fidelis deu-lhe educação e fê-lo estudar até obter diploma de bacharel em ciências jurídicas no ano de 1877. Benjamin ficou atordoado. Não podia acabar de crer na morte do tio. Correu ao quarto,
Achou o cadáver na cama, frio, olhos abertos e um leve arregaço irônico ao canto esquerdo da boca. Chorou muito e muito. Não perdia um simples parente, mas um pai terno, dedicado, um coração único. Benjamin enxugou enfim as lágrimas e, porque lhe fizesse mal ver os olhos abertos do morto e principalmente o lábio arregaçado, consertou-lhe ambas as coisas. A morte recebeu, assim, a expressão trágica, mas a originalidade da máscara perdeu-se. Não me digam isto, bradava daí a pouco um dos vizinhos. Diogo Vilares, ao receber notícia do caso. Diogo Vilares era um dos 5 principais familiares de Joaquim Fidelis. Devia-lhe um emprego que exercia desde 1857. Veio ele. Vieram os outros 4, logo depois, um a um, estupefatos, incrédulos. Primeiro chegou Elias Xavier, que alcançara por intermédio do finado, segundo se dizia, uma comenda. Depois entrou o João Brás, deputado que foi, no regime das suplências, eleito com influxo do Joaquim Fidelis. Vieram, enfim, o Fragoso e o Galdino, que não lhe deviam diplomas, comendas nem empregos, mas outros favores. Ao Galdino adiantou ele alguns poucos capitais, e ao Fragoso arranjou-lhe um bom casamento. E morto. Morto para todo sempre. De redor da cama fitava um rosto sereno e recordavam a última festa, a do outro domingo, tão íntima, tão expansiva, e mais perto ainda, a noite da antevéspera em que voltarete do costume foi até às 11 horas. Amanhã não venham, disse-lhes o Joaquim Fidelis. Vou ao baile do Carvalhinho. E depois? Depois de amanhã, cá estou. E a saída deu-lhes ainda um maço de excelente charuto, segundo fazia às vezes, com um acréscimo de doces secos para os pequenos, e 2 ou 3 pilhérias finas, tudo esvaído, tudo disperso, tudo acabado. Ao enterro, acudiram muitas pessoas gradas, 2 senadores, um ex-ministro, titulares, capitalistas, advogados, comerciantes, médicos, mas as argolas do caixão foram seguras pelos 5 familiares e o Benjamin. Nenhum deles quis ceder a ninguém esse último obséquio, considerando que era um dever cordial e intransferível. O adeus do cemitério foi proferido pelo João Brás, um adeus tocante, com algum excesso de estilo para um caso tão urgente, mas, enfim, desculpável. Deitada a pá de terra, cada um se foi arredando da cova, menos os 6 que assistiram ao trabalho posterior e indiferente dos coveiros. Não arredaram um pé antes de ver cheia a cova até acima e depositada sobre ela as coroas fúnebres. A missa do 7º dia reuniu-os na igreja. Acabada a missa, os 5 amigos acompanharam a casa o sobrinho do morto. Benjamin convidou-os a almoçar. Espero que os amigos do tio Joaquim serão também meus amigos, disse ele. Entraram, almoçaram. Ao almoço falaram do morto. Cada um contou uma anedota, um dito. Eram unânimes no louvor e nas saudades. No fim do almoço, como tivessem pedido uma lembrança do finado, passaram ao gabinete e escolheram à vontade. Este uma caneta velha, aquele uma caixa de óculos, um folheto, um retalho, qualquer íntimo. Benjamin sentia-se consolado. Comunicou-lhes que pretendia conservar o gabinete tal qual estava. Nem a secretária abrira ainda. Abriu-a então, e com eles inventariou o conteúdo de algumas gavetas, cartas, papéis soltos, programas de concertos, menus de grandes jantares, tudo ali estava de mistura e confusão. Entre outras coisas, acharam alguns cadernos manuscritos, numerados e datados. Um diário, disse Benjamin. Com efeito, era um diário das impressões do finado, espécie de memórias secretas, confidências do homem a si mesmo. Grande foi a comoção dos amigos. Lê-lo era ainda conversá-lo. Tão reto caráter, tão discreto espírito. Benjamin começou a leitura, mas a voz embargou-se-lhe depressa e João Brás continuou-a. O interesse do escrito adormeceu a dor do óbito. Era um livro digno do prelo. Muitas observações política e social, muita reflexão filosófica, anedotas de homens públicos, do Feijó, do Vasconcelos.
Nota: Diogo Antônio Feijó, 1784-1843, religioso, ministro e depois regente, 1835-7. Bernardo Pereira de Vasconcelos, 1795-1850, senador, ministro e líder dos liberais durante o primeiro reinado. Mais tarde passou a defender e praticar a política dita do regresso, de cunho conservador. Fim de nota. Outras puramente galantes, nomes de senhoras, o da Leocádia, entre outros, um repertório de fatos e comentários. Cada um admirava o talento do finado, as graças do estilo, o interesse da matéria. Uns opinavam pela impressão tipográfica. Benjamin dizia que sim, com a condição de excluir alguma coisa, ou inconveniente, ou demasiado particular, e continuavam a ler, saltando pedaços e páginas, até que bateu o meio-dia. Levantaram-se todos. Diogo Vilares ia já chegar à repartição fora de horas. João Braz e Elias tinham onde estar juntos. Galdino seguia para a loja. O Fragoso precisava mudar a roupa preta e acompanhar a mulher à Rua do Ouvidor. Concordaram em nova reunião para prosseguir a leitura. Certas particularidades tinham-lhes dado um comichão de escândalo, e os comichões coçam-se. É o que eles queriam fazer lendo. Até amanhã, disseram, até amanhã. Uma vez só, Benjamin continuou a ler o manuscrito. Entre outras coisas, admirou o retrato da viúva Leocádia, obra-prima de paciência e semelhança, embora a data coincidisse com a dos amores. Era a prova de uma rara isenção de espírito. De resto, o finado era exímio nos retratos. Desde 1873 ou 1874, os cadernos vinham cheios deles, uns de vivos, outros de mortos, alguns de homens públicos, Paula Souza, Aureliano, Olinda, etc. Eram curtos e substanciais, às vezes 3 ou 4 rasgos firmes, com tal fidelidade e perfeição que a figura parecia fotografada. Benjamin ia lendo. De repente deu com o Diogo Vilares e leu estas poucas linhas. Diogo Vilares. Tenho me referido muitas vezes a este amigo e faloei algumas outras mais se ele não me matar de tédio, coisa em que o reputo profissional. Pediu-me há anos que lhe arranjasse um emprego e arranjei-lhe. Não me avisou da moeda em que me pagaria. Que singular gratidão! Chegou ao excesso de compor um soneto e publicá-lo. Falava-me do obséquio a cada passo, dava-me grandes nomes, enfim, acabou. Mais tarde, relacionamo-nos intimamente. Conheci-o então ainda melhor. Célégé Remunier não é mau parceiro de Voltarete. Dize-me que não deve nada a ninguém. Bom pai de família, estúpido e crédulo. Com um intervalo de 4 dias já lhe ouvi dizer de um ministério que era excelente e detestável. Diferença dos interlocutores. Ri muito e mal. Toda a gente, quando o vê pela primeira vez, começa por supô-lo um varão grave. No segundo dia, dá-lhe piparotes. A razão é a figura, ou mais particularmente, as bochechas que lhe emprestam um certo ar superior. A primeira sensação do Benjamin foi a do perigo evitado. Se o Diogo Vilares estivesse ali, releu o retrato e mal podia crer. Mas não havia a negá-lo, era o próprio nome do Diogo Vilares, era a mesma letra do tio, e não era o único dos familiares. Folheou o manuscrito e deu com o Elias. Elias Xavier. Este Elias é um espírito subalterno, destinado a servir a alguém e a servir com desvanecimento, como os cocheiros de casa elegante. Vulgarmente trata as minhas visitas íntimas com alguma arrogância e desdém, política de lacaio ambicioso. Desde as primeiras semanas compreendi que ele queria fazer-se meu privado, e não menos compreendi que no dia que realmente o fosse, punha os outros no meio da rua. Há ocasiões em que me chama a um vão da janela para falar-me secretamente do sol e da chuva. O fim claro é incutir nos outros a suspeita de que há entre nós coisas particulares, e alcança isso mesmo, porque todos lhe rasgam muitas cortesias. É inteligente, risonho e fino, conversa muito bem, não conheço compreensão mais rápida, não é poltrão nem maldizente, só fala mal de alguém por interesse. Faltando-lhe interesse, cala-se, e maledicência legítima é gratuita.
dedicado e insinuante. Não tem ideias, é verdade, mas há esta grande diferença entre ele e o Diogo Vilares. O Diogo repete pronta e boçalmente as que ouve, ao passo que o Elias sabe fazê-las suas e plantá-las oportunamente na conversação. Um caso de 1865 caracteriza bem a astúcia deste homem. Tendo dado alguns libertos para a Guerra do Paraguai, ia receber uma comenda. Nota: durante a Guerra do Paraguai, pedia-se aos senhores que patrioticamente libertassem seus escravos com a condição de que estes se alistassem. Não é a única vez que Machado satiriza esta procura de honrarias. Fim de nota. Não precisava de mim, mas veio pedir a minha intercessão 2 ou 3 vezes, com um ar consternado e súplice. Falei ao ministro, que me disse: o Elias já sabe que o decreto está lavrado, falta só a assinatura do imperador. Compreendi então que era um estratagema para poder confessar-me essa obrigação. Bom parceiro de Voltarete, um pouco brigão, mas entendido. Ora, o tio Joaquim, exclamou Benjamin levantando-se, e depois de alguns instantes reflexionou consigo. Estou lendo um Coração, livro inédito. Conheci a edição pública, revista, expurgada. Este é o texto primitivo e interior, a lição exata e autêntica. Mas quem imaginaria? Nunca. Ora, o tio Joaquim. E, tornando a sentar-se, releu também o retrato do Elias, com vagar, meditando as feições. Posto lhe faltasse observação para avaliar a verdade do escrito, achou que, em muitas partes, ao menos, o retrato era semelhante. Cotejava essas notas iconográficas tão cruas, tão secas, com as maneiras cordiais e graciosas do tio, e sentia-se tomado de um certo terror e mal-estar. Ele, por exemplo, que teria dito dele o finado. Com esta ideia, folheou ainda o manuscrito, passou por alto algumas damas, alguns homens públicos, deu com o Fragoso, um esboço curto e curtíssimo, logo depois o Galdino, e 4 páginas adiante, o João Brás. Justamente o primeiro levara dele uma caneta. Pouco antes, talvez a mesma com que o finado retratara. Curto era o esboço e dizia assim: Fragoso. Honesto, maneiras açucaradas e bonito. Não me custou casá-lo. Vive muito bem com a mulher. Sei que me tem uma extraordinária adoração, quase tanta como a si mesmo. Conversação vulgar, polida e xoxa. Galdino Madeira. O melhor coração do mundo, e um caráter sem mácula, mas as qualidades do espírito destroem as outras. Emprestei-lhe algum dinheiro por motivo da família, e porque não me fazia falta. Há no cérebro dele um certo furo por onde o espírito escorrega e cai no vácuo. Não reflete 3 minutos seguidos. Vive principalmente de imagens, de frases translatas. Os dentes da calúnia e outras expressões surradas como colchões de hospedaria são os seus encantos. Mortifica-se facilmente no jogo e, uma vez mortificado, faz timbre em perder e em mostrar que é de propósito. Não despede os maus caixeiros. Se não tivesse guarda-livros, é duvidoso que somasse os quebrados. Um subdelegado, meu amigo, que lhe deveu algum dinheiro durante 2 anos, dizia-me com muita graça que o Galdino, quando via na rua, em vez de lhe pedir a dívida, pedia-lhe notícias do ministério. João Brás. Nem tolo, nem bronco, muito atencioso, embora sem maneiras. Não pode ver passar um carro de ministro, fica pálido e vira os olhos. Creio que é ambicioso, mas na idade em que está, sem carreira, a ambição vai se lhe convertendo em inveja. Durante os 2 anos em que serviu de deputado, desempenhou honradamente o cargo, trabalhou muito e fez alguns discursos bons, não brilhantes, mas sólidos, cheios de fatos e refletidos. A prova de que lhe ficou um resíduo de ambição é o ardor com que anda a cata de alguns cargos honoríficos ou proeminentes. Há alguns meses consentiu em ser juiz de uma irmandade de São José e, segundo me dizem, desempenha o cargo com um zelo exemplar. Creio que é ateu, mas não afirmo. Ri pouco e discretamente. A vida é pura e severa, mas o caráter tem 1 ou 2 cordas fraudulentas. Aqui só faltou a mão do artista. Nas coisas mínimas, mente com facilidade. Benjamin, estupefato, deu enfim consigo mesmo.
Este meu sobrinho, dizia o manuscrito, tem 24 anos de idade, um projeto de reforma judiciária, muito cabelo, e ama-me. Eu não o amo menos, discreto, leal e bom, até a credulidade, tão firme nas afeições como versátil nos pareceres, superficial, amigo de novidades, amando do direito o vocabulário e as fórmulas. Quis reler e não pôde. Estas poucas linhas davam-lhe a sensação de um espelho. Levantou-se, foi à janela, mirou a chácara e tornou dentro para contemplar outra vez as suas feições. Contemplou-as, eram poucas, falhas, mas não pareciam caluniosas. Se ali estivesse um público, é provável que a mortificação do rapaz fosse menor, porque a necessidade de dissipar a impressão moral dos outros dar-lhe-ia a força necessária para reagir contra o escrito. Mas a sós, consigo, teve de suportá-lo sem contraste. Então considerou se o tio não teria composto essas páginas nas horas de mau humor, comparou-as a outras em que a frase era menos áspera, mas não cogitou se ali a brandura vinha ou não de molde. Para confirmar a conjetura, recordou as maneiras usuais do finado, as horas de intimidade e riso a sós com ele, ou de palestra com os demais familiares. Evocou a figura do tio, com olhar espirituoso e meigo, e a pilhéria grave. Em lugar dessa, tão cândida e simpática, a que lhe apareceu foi a do tio morto, estendido na cama, com os olhos abertos e o lábio arregaçado. Sacudiu-a do espírito, mas a imagem ficou. Não podendo rejeitá-la, Benjamin tentou mentalmente fechar-lhe os olhos e consertar-lhe a boca. Mas tão depressa o fazia, como a pálpebra tornava a levantar-se e a ironia arregaçava o beiço. Já não era o homem, era o autor do manuscrito. Benjamin jantou mal e dormiu mal. No dia seguinte, à tarde, apresentaram-se os 5 familiares para ouvir a leitura. Chegaram sôfregos, ansiosos, fizeram-lhe muitas perguntas, pediram-lhe com instância para ver o manuscrito, mas Benjamin tergiversava, dizia isto e aquilo, inventava pretextos por mal de pecados. Apareceu-lhe na sala, por trás deles, a eterna boca do defunto, e esta circunstância fê-lo ainda mais acanhado. Chegou a mostrar-se frio para ficar só e ver-se com eles desaparecia a visão. Assim se passaram 30 a 40 minutos. Os 5 olharam enfim uns para os outros e deliberaram sair. Despediram-se cerimoniosamente e foram conversando para suas casas. Que diferença do tio! Que abismo! A herança enfunou. Deixá-lo a Joaquim Fidelis. Ah, Joaquim Fidelis! Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com